A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, verso de número 8 ao verso de número 15, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz o texto sagrado: Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, arrebataram e levaram ao conselho, e apresentando falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? Amados, a palavra de Deus, ela nos mostra que Estevão é lembrado como o primeiro de muitos mártires no reino de Jesus Cristo. Ele entrou na história em Atos 6 e foi apedrejado no capítulo seguinte. O nome dele aparece apenas 10 vezes, todas no livro de Atos. Embora o tempo dele tenha sido pouco, a importância da vida deste servo não deve ser subestimada. Ele mostrou características essenciais de um discípulo verdadeiro do Senhor. Quando ele foi escolhido para servir na igreja de Jerusalém, o nome Estevão se encontra pela primeira vez na lista de 7 servos escolhidos pela igreja em Jerusalém. Atos capítulo 6, verso 5. Estes homens foram encarregados do cuidado das viúvas na igreja. Eles se preocuparam diariamente com a alimentação dessas mulheres, assim deixando os apóstolos livres para cumprir suas responsabilidades espirituais. Estevão já havia demonstrado o fruto do Espírito Santo na sua vida, e depois da imposição das mãos dos apóstolos, ele realizou grandes milagres e pregou poderosamente a palavra de Deus. Pela vida deste homem, entendemos que o serviço do cristão inclui diversos tipos de serviço. Estevão pregou bem, mas ele também demonstrou bondade em relação às pobres viúvas. Jesus interrompeu seu ensinamento da palavra do Pai para dar atenção às crianças, ensinando uma importante lição para os seguidores dele. Nós, como os apóstolos, devemos dar prioridade no nosso serviço no reino de Deus. Precisamos aprender da lição que Jesus ensinou a Marta, Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42. Mas jamais podemos fazer a vontade de Deus e esquecer das pessoas carentes ao nosso redor. O servo verdadeiro de Deus se preocupa com as viúvas, crianças, pobres e necessitados. Mateus capítulo 25, verso 31 a 46. Pregador corajoso. Quando o trabalho de Estevão ficou conhecido, algumas pessoas se levantaram contra este servo, discutiam com ele, mas não conseguiam resistir seu ensinamento. Estevão pregava a verdade, mas esses homens não tinham a humildade bastante para admitir seus próprios erros. Ao invés de aceitar e apoiar o trabalho deste servo, os homens usaram táticas desonestas para o opor. Subornaram falsas testemunhas para provocar uma reação popular contra Estevão. Aleluias! E Estevão não desistiu quando enfrentou estes desafios e táticas carnais de homens. Ele continuou pregando a mesma mensagem, independente do custo pessoal. Os homens podiam prender e até matar este servo, mas jamais venceria o Senhor dele. Do exemplo dele compreendemos melhor a importância de sermos corajosos e manter convicções baseadas na palavra de Deus. Não devemos defender nossas próprias opiniões ou preferências, mas nunca devemos abandonar a verdade para agradar aos homens. Romanos capítulo 14, verso 19, Gálatas 1, verso 10 a 12. Qualquer pessoa que se mostra fiel no reino de Deus sofrerá perseguição.
2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Não devemos nos estranhar quando homens carnais criticam ou procuram destruir o nosso trabalho. Ao mesmo tempo, não devemos imaginar que estejamos certos somente porque outros nos perseguem. A perseguição por si só não prova que alguém esteja servindo ao Senhor. Falsos professores também podem ser rejeitados e maltratados. O único padrão que podemos usar para avaliar nosso próprio trabalho ou o trabalho de outro é a palavra revelada por nosso Deus nas Escrituras. É esta a palavra que nos julgará. João capítulo 12, verso 47 a 50. Vejamos que na sua defesa, Estevão seguiu o mesmo princípio que percebemos no trabalho de Jesus. Pedro, Paulo e outros grandes pregadores. Ele começou onde os ouvintes estavam e procurou trazê-los à verdade. Jesus pregava assim, com a samaritana, ele começou com água, João capítulo 4, verso de 1 a 30. Com os saduceus, ele trabalhou dentro dos livros que eles reconheciam os primeiros livros do Velho Testamento, Mateus capítulo 22, verso 23 a 33. Pedro começou com profecias do Velho Testamento, Atos 2, verso 16, com Abraão, Isaac e Jacó, Atos 3, verso 13. Felipe começou com Isaías, onde o eunuco estava lendo, Atos 8, verso 35. Paulo começou com as imagens dos atenienses, Atos 17, verso 22 a 23. Semelhantemente, Estevão pregou aos judeus, pessoas que seguiam a lei dada no Monte Sinai. Usando diversos personagens do Antigo Testamento, cada exemplo serviu para reforçar seus temas principais. Aleluias! É este o trabalho que devemos fazer, buscar, aleluias, o conhecimento e a sabedoria de Deus, para que o Senhor possa nos dirigir, orar, para que o Senhor possa nos dar a palavra certa para pregar e ensinar aquela pessoa que não conhece a verdadeira palavra que liberta. Perceba, amados irmãos, que Estevão estava cheio do poder do Espírito Santo, cheio de fé e de poder. Ele tinha dons, a coragem e o brilho necessário para ser uma testemunha poderosa. E é isto que devemos buscar, ser cheios do Espírito Santo, buscar ter dons, aumentar a nossa fé, aleluias, ter a coragem de pregar o Evangelho. Amados, os corações só se abrem pela ação de Deus, não por nossos dons, nossa coragem ou nosso brilho. Alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, a sinagoga era um lugar de adoração, um centro comunitário para adoração e estudo das Escrituras. Em contraste, o templo era um centro de adoração para todo o judaísmo, um lugar exclusivo de certos rituais de Deus, como sacrifício. Havia muitos das sinagogas, tanto na Judéia como também em toda a extensão do mundo romano. Este versículo faz a referência aos judeus do mundo helênico, pertencentes aos muitos centros judaicos fora de Jerusalém. A resistência ao Evangelho iniciara-se com o convite à discussão. Da discussão partiram para o debate, do debate para a calúnia, da calúnia para a difamação e a violências. Os antagonistas excitaram o povo e convenceu de que a essência da fé judaica, aquilo que os judeus entendiam ser mais sagrado, o templo, a lei de Moisés e o plano de Deus estava sob o ataque por meio da pregação de Estevão. O assunto não era a obra de Cristo na cruz, mas o núcleo da religião judaica tradicional. Este lugar, aleluias, aonde a importância do templo seria destruída pelo poder do Evangelho que Estevão pregara. Aquele Evangelho cumpriria a revelação de Deus a Moisés, mas também seria responsável por mudar os costumes mosaicos, especialmente a compreensão desses costumes por parte dos líderes judeus. Os restantes dos livros de Atos descreve tais conflitos. Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que sua face estava resplandecente. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Que o Senhor possa nos dar essa ousadia, o dom do Espírito Santo, aleluias, e que possamos buscar, aleluias, esse resplandecer em nossas faces, para que todos quantos possam ver, vejam que os nossos rostos brilham porque há Jesus
porque a palavra de Deus está em nossos corações. Amém, igreja? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, aleluias, e que possamos orar, buscar e interceder por todos e buscar dons espirituais, aleluias, da casa do Pai, em nome de Jesus. Amém.